O som tá legal aí? A imagem tá legal? Então vamos lá. Gente, fala sério, hein? Mas isso aqui não é por nada não, mas é especial, hein? Fala sério, fala sério. Nossa, eu levantei todos os tópicos, né, que nós fizemos aí nesses. Hoje é o sexto dia. Cada item assim tão bem pensado. Ah, que bom! Cada item tão bem pensado, assim, com todo cuidado de interligar uma coisa na outra e fazer sentido, principalmente, e no aspecto também para que vocês tenham a sensação, né, desse desenvolvimento que não seja de um aspecto de caixinhas. E isso é que faz com que a pessoa de fato se desenvolva. Então hoje eu selecionei 3 tópicos aqui que é algo que não se fala mesmo. Isso aqui, para concurso, para estudo, para vida, ninguém fala sobre isso. E aí a pessoa dá uma balançada, não sabe por que não, por que está estudando direito, por que está fazendo um concurso e fica com aquela falta de chão de verdade. E aqui eu vou falar hoje com vocês sobre legado, responsabilidade e compromisso. E aí vocês vão pensar às vezes, né? No momento que eu encontro um sumário de um curso, de prova oral ou de um concurso, não tem essas palavras, Maria Angélica, não tem propósito, não tem presença, não tem a questão da escuta, não tem gestos, até tem, mas não tem sobre a questão da inibição, não tem muito forte a questão do controle emocional, habilidades para responder vem por aí, né? De uma certa forma entregue, mas não praticado. E aí vem, e nesse sexto dia eu entrego para vocês os questionamentos sobre legado, responsabilidade e compromisso. Uma vez eu falei para um colega que faz, acho que já, né, concluiu, curso de música numa universidade federal. E quando ele estava terminando o curso de música, eu perguntei assim: o que você vai fazer após a sua graduação? Eu vou tocar em festa, Eu falei, você sabe desde quando esse curso de música existe? Não. Você sabe quem fundou esse curso de música? Não. Você sabe quem foi o principal professor que trouxe o eixo desse curso de música? Não. E aí, meu querido colega, como é que faz você ocupando uma cadeira da universidade pública durante 5 anos sem entender por que você faz o que você faz? E aí você engessa todo aquele conhecimento de 5 anos e fala: vou tocar em festa. Olha só isso, hein, gente? Vou tocar em festa. Então, toda aquela luta que a pessoa que desbravou para conseguir o credenciamento do curso, os professores, as grades horárias, que o curso se tornasse um curso renomado, tudo, o que aconteceu? Alguém passa por esse curso anos depois e fala: eu vou terminar a graduação para tocar em festa. Peraí, toda aquela luta para conseguir o espaço, para conseguir tudo. E aí a pessoa passa por esse caminho e conclui: se tiver festa, eu toco. Isso que eu questiono muito sobre a compreensão de legado. Sobre entender por que você senta na cadeira da universidade. Por tantos anos. E quando você puxa essa história que eu mencionei na publicação,
que são as raízes. Você abre as raízes e olha no sentido de quem fez aquilo que eu recebo hoje? Quem criou aquilo que eu recebo hoje? Quem lutou por aquilo que eu faço parte hoje? Quem que produziu aquilo que eu tenho como benefício hoje? Então, quando nós compreendemos o eixo do que recebemos, abraçamos e lutamos por aquilo. Agora, quando eu não entendo qual foi o trabalho que teve para conseguir um espaço, para certificação, para credenciamento de professores, dos cursos, para ter autonomia de gestão, para que esse curso pudesse ser um curso regular dentro de uma universidade e ter tantos anos e conseguir se manter por tantos anos, eu somente passo por aquele lugar e não entendo o que foi feito para tudo aquilo acontecer. Isso que é a diferença verdadeira de você sentar numa cadeira para fazer um concurso, prova objetiva, prova subjetiva, prova oral, compreendendo o porquê você ocupa aquele espaço. Então percebam vocês, eu me lembro de um local que eu falei assim, quem que é essa professora que está dando aula? Não sei não. Mas você faz o curso aqui quanto tempo? Tantos anos. E você não sabe quem que é a professora? Sei não. Eu fiquei extremamente brava com a pessoa, porque eu estava chegando, né, a pessoa já tinha muito tempo, e eu já sabia quem era aquela pessoa. E sabia que por causa daquela pessoa, tudo aquilo acontecia. E como pode uma pessoa se deslocar para esse local e permear esse local e não saber quem faz aquilo acontecer? Como assim? E não saber quem é que está ali entregando o conteúdo para essa pessoa. O que é isso? Então essa pessoa fala, eu estudo aqui 8 anos, aí você não sabe quem que é a gestora disso aqui? Não, caramba. Ué, o que é isso? O que você está fazendo? Está passeando? Tá a passeio? Oh, passeio bonito, bonito. Então, essa questão de compreender de verdade quem abriu tudo aquilo que recebemos nos faz abraçar o que nós estamos fazendo com mais sentido e mais propósito. E isso é muito forte. Então, a partir do momento que a pessoa encontra esse lugar, sim, essa pessoa vai para a prova objetiva com mais sentido, entendendo que é muito importante aquele conhecimento. Vai para uma prova escrita falando, eu vou entregar o meu melhor mesmo. E vai para a prova oral falando, é para mim. Porque essa pessoa fala, peraí, o Ministério Público existe há quantos anos? Quantas famílias são atendidas? Qual que é o sistema que acontece aqui? As pessoas, os promotores estão sobrecarregados. Quantos precisariam ter a mais para que pudesse ter uma gestão extremamente eficiente, que conseguisse entregar o melhor para a sociedade? X, então é importante que eu passe nessa prova oral. Não vira uma coisa, a minha prova oral, eu na prova oral, meu resultado, meu número, é coletivo. É coletivo. E aí eu abro os meus livros e falo assim, caramba, eu tenho que devorar isso aqui. Porque eu entendi que aquele lugar do qual falo faz toda a conexão para que eu possa transformar o meu ambiente. Então vai para além da minha prova, da minha nota. Ai, será que eu vou passar? Será que eu consigo? Porque esse outro lugar é um lugar de coletivo, legado, cultura, compromisso, responsabilidade. E a partir daí, eu começo a compreender o que eu recebo.
E aí eu tenho sim que me preocupar com a entrega que eu faço no mundo, pensando sim nas gerações futuras. Então, se eu disser, não, tá aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ó, vou me esforçar muito não. O caramba, isso aí é pra gente fraca, é pra gente que não quer evoluir, é pra gente que quer ficar no mesmo, que literalmente que tem preguiça, que prejudica quem quer, que pega aquele que tá lá lutando e põe pra baixo. É o mediano. Isso é muito ruim, porque nós precisamos pegar a história e entender para que a gente compreenda a força. E a partir disso, a nossa história, ela vem com muita força, porque senão eu vou contar, como eu já mencionei aqui para vocês, historinhas. Mas eu quero contar a história. E aí qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você está criando? É muito nisso. A Priscila escreveu: ampliar a visão para compreender qual é o nosso lugar. Exatamente, exatamente. E partindo do ponto também que, se hoje eu estou sentada aqui, quem fez para que eu pudesse também estar aqui? Quem são meus mestres? Quem me ensina? Com quem aprendo? Qual foi a luta de quem produziu um livro que está aqui atrás de mim? Qual foi a luta que alguém desenvolveu para a gente ter a nossa tecnologia hoje, favorecendo o nosso contato? Nossa, Adina, que coisa boa! Saudade! Obrigado! Obrigada mesmo! Nossa, obrigada! Muito obrigada! Então é isso. É esse sentido de entender. Então eu sempre falo para os meus alunos: encontrou o lugar limpo? Alguém limpou, né? Alguém limpou. Então esse sentido de gratidão, agradecimento, compreensão que todas as funções são importantes, que ninguém é melhor que ninguém. Eu sempre falo para as pessoas: ó, aconteceu alguma coisa. Aí vamos dizer que uma enfermeira está em 3 períodos e precisa passar um medicamento. Se a pessoa não estiver bem e passar um medicamento incorreto, vai dar problema. Então não adianta eu não olhar para a profissão do outro e achar que eu estou tranquila, porque eu tenho a minha profissão e está tudo certo. Não é bem assim, não. Eu tenho que olhar o meu coletivo, porque se amanhã falta uma questão de um lugar, vai me atingir sim. Eu não estou aqui, ó. Não. Eu me lembro do período que teve, que os caminhoneiros informaram que iam fazer uma paralisação, e teve um colega que começou a cantar uma música: se precisar, nós vamos, né? Citou até, né? Armamento, fazer com que, né? Eu peguei o telefone na hora e liguei para esse meu coleguinha, que ele fez tipo uma gravaçãozinha na internet. Falei: coleguinha, a comida que chega na sua mesa vem de onde? Quem traz, coleguinha? Ai, Maria Angélica, tudo bem? Eu tô, você não. Falei: você tá de brincadeira comigo, né? Falar um negócio desse, você vai, se precisar, subir montanhas para ir até e colocar o caminhoneiro para, né, trabalhar? Meu coleguinha, a comida que chega na tua mesa foi o motorista que trouxe. É, dê valor. Mas você não foi lá plantar também, não. Me fez lembrar outra coisa. Teve uma vez, que eu tava num lugar que compra verduras, né? Ribeirão Preto é um nome, cada lugar é um nome. E aí, o cara: me dá esse pacotinho de pimenta, de presente, de desconto. Diminui aqui, começou. Mas reduz isso aqui também. Isso aqui tá caro, hein?
E eu fui respirando, respirando, respirando. Aí eu virei para esse cidadão e falei assim: ô meu amigo, você tem alguém na sua família que é plantador? Não. Olha, eu tenho certeza que se você tivesse, você não tinha coragem de falar isso aqui que você está falando aqui agora. Pelo contrário, você falou, tá barato demais, hein? E aí quem planta lá deve estar ganhando pouco, né? Ixi, caramba, e é bem isso. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Esse coletivo, essa raiz, essa tradição cultural, eu tenho que me apropriar para que ela perpetue. Se eu disser, não vou estudar história do Brasil, não vou estudar música brasileira, e se as pessoas tomarem essas decisões, daqui para frente, por um longo tempo, né, com certeza, mais à frente, quem irá contar sobre essas nossas culturas e tradições se ninguém quer estudar? As pessoas me diziam assim, ó, vai faltar professor. E eu falava assim, as pessoas vão dizer assim, por favor, será que você pode me dar aula? E eu sempre falei isso e as pessoas achavam assim, exagero da minha parte, exagero. E nós não estamos muito longe disso. Eu só achei que ia demorar um pouquinho mais. Por favor, você pode me dar aula? Então, aquilo que parecia assim, tô nem aí com essa aula não, depois eu assisto. Hoje as pessoas estão assim, que horário que é a aula? Como que marca? Como é que faz? Podemos começar? É agora? Como é que é? As pessoas estão com sede de conhecimento. Elas querem desenvolver. Elas estão com o saco cheio já de coisa medíocre, de mais do mesmo. Elas não aguentam mais. Ontem eu, ainda bem tarde, tive a coragem de abrir um vídeo, porque eu tenho que olhar. E fui ver os comentários, né, de prova oral do Ministério Público de Minas Gerais. Por favor, vou fazer a simulação aqui para vocês. Eu sou aprovado num concurso fulano de ABCD, sou também da área do cargo tal, e eu não vou... E a mão não soltar, viu, gente? E tarará, fazendo gesto obsceno e assim, e vou fazer comentários, porque sou professor de prova oral. Gente, eu falei, peraí, a pessoa quer desenvolver o outro e não consegue desenvolver nem a mãozinha? Para. Aí a outra coisa, deixa eu pegar o microfone aqui. O pessoal comentando, né? O primeiro lugar fez respostas, Maria Angélica. Assim, ó. Ouvi a pergunta. Adna, eu continuo a mesma, viu? Um pouquinho pior com um pouquinho mais de experiência. Ai. Aí, olha só. Então, em primeiro lugar, ouvi a pergunta, tá? Olhava para o microfone e respondia. Imagina eu aqui conversando com vocês, tá? E assim para o microfone, ó. Nós temos também no ordenamento jurídico toda a capacidade que é possível de não alteração com o sistema e também do aspecto. Que comunicação é essa, gente? Fala bem sério para mim. Fala bem sério para mim. Se isso aqui é uma pessoa com habilidade de comunicação que quando começa a resposta, olha para o microfone e põe ele como um ponto fixo de fala. Fala sério. Então, eu acredito que vocês também devem estar de saco cheio. É bem isso. E aí vamos voltando. Então, quem vai ensinar precisa ter toda essa questão de apropriação de legado, porque ensina, porque entrega, porque entra num sábado, 8h30 da manhã na sala de aula,
e agora, 8 horas da noite, ainda está aqui. Por quê? Porque sabe o que quer fazer, porque sabe o que quer entregar. Então, nesse lugar, vem a questão do legado, responsabilidade e compromisso. Quando alguém me mostra uma criança e fala assim, meu filho, minha filha, eu acho maravilhoso, e aí eu já olho assim e falo, precisamos entregar o melhor. Precisamos entregar o melhor. Olha só, olha só. Aí, se eu tenho uma pequena chance de falar com esses pais, eu falo assim, nossa, quando você puder, coloque seus filhos na música. Parece até assim que eu vou do nada. Olha, aí se eu encontro essa oportunidade, eu já agarro e falo assim, quando você puder, coloque os teus filhos na música. Ah, mas qual? Olha, não, fica à vontade e abro. Porque eu sei, principalmente agora, por poder estudar música, o quanto isso contribui na nossa formação. E sim, quem pode, quem tem acesso a esse conhecimento, é um grande privilégio. É um enorme privilégio. Então, a pessoa, para entender de legado, ela precisa ter as raízes bem definidas. E aí eu vou lembrar aqui para vocês de um filme que tem, depois eu vou colocar o nome do filme, e nesse filme chega o filho de um rei para ser treinado por um grande lutador. E esse filho do rei, algo como 8, 9 anos, ele chega todo, né, empoderado. Ele chega falando, mestre, eu nem sei por que eu estou aqui, que como o senhor sabe, eu sou filho neto, o senhor sabe as minhas raízes. O senhor sabe muito bem de qual família eu venho, né, mestre? Então, assim, não tem necessidade de um treino, né? Eu já sei. Ele vai fazer como se fossem as bases do kata e ele faz. Só que ele faz assim, a mão vem assim, sem uma compreensão da força. Então ele coloca a mão para cá, faz para cá, vai fazer todo o movimento, achando que tá assim. Nossa, perfeito, movimento perfeito. A hora que ele para na base dos pés, o mestre vem e faz assim nos pés dele, e ele cai. E aí ele começa de novo, o mestre vai lá, e ele cai. O que nós podemos ler com isso? Às vezes, nós fazemos esses movimentos de luta repetidas vezes, mas não colocamos força e não compreendemos a extensão do nosso corpo. Nós só fazemos o movimento, só que aqui está meio inclinado, aqui está dobrado, não está reto com o eixo, não tem uma compreensão do todo, eu só faço. Mas quando eu entendo, e sempre que eu tenho oportunidade, eu abro isso e peço para um aluno bater aqui em mim. E o aluno percebe essa força. E essa força, ela vem, não é de treino, sim, quando pequena fiz algumas preparações, mas isso foi com o tempo aprimorando no sentido de me mostrar que não adianta eu estender a mão se ela estiver assim. Ela tem um sentido. Não adianta eu dar a mão para uma pessoa se ela estiver sem atenção. Então, em tudo que nós fazemos, quando nós estabelecemos esse corpo, nós compreendemos aquilo que trazemos das nossas origens. Então, quando eu penso nos meus pés no chão, eu estou pensando na questão do meu legado, da minha história. Por exemplo, quando eu vou tocar no palco a música,
eu, ao tocar, eu tento ter o máximo possível de cuidado para entregar a melhor preparação. Porque quando eu penso a dificuldade das mulheres, hoje também, mas lá atrás, com muito mais dificuldade, para ser a primeira pianista, a primeira cantora, a primeira cavaquinista, a primeira. Então não dá para eu entrar nesse local pedindo luzes para mim e parecendo bacaninha, legalzinha, alegrinha. Porque eu tenho que pensar lá atrás o que essas mulheres fizeram para que hoje a gente possa subir nesse palco, tocar e entregar essa música. Então, eu não estou olhando para mim, olha como eu toco bem. Não, eu estou dizendo assim, Nossa Senhora, que responsabilidade entregar o melhor aqui dessa música. Nossa, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ensaiar, eu vou treinar, eu vou... Porque tem essa história. Então eu não posso entrar de qualquer jeito. E assim eu passo aos meus alunos que quando eles pegam um livro na mão, eu falo, livro é oportunidade, livro é crescimento, poder ter o livro na mão. Isso é um privilégio. Então, quando nós compreendemos de onde vem a tradição da escrita, como foi, como é, a gente se apropria disso e cuida. Isso é fundamental. Então, eu quero que vocês cada vez mais compreendam de tudo que eu estou entregando aqui, com 12 dias de transmissões de prova oral, com 7 dias de live e tentando, publicar o máximo possível, agregando muito conteúdo. O que eu mais quero aqui que vocês compreendam é esse lugar, essa força, entender o legado, o compromisso do dia de hoje, o legado, o compromisso do agora e a responsabilidade de passar. Então eu pego o que recebo, tenho um compromisso agora e uma responsabilidade de entregar para as gerações futuras. Quando a gente... Não é muito comum as pessoas terem acesso, mas procurem conhecer sobre Jacó do Bandolim e tentem buscar alguma gravação que ele está falando. Esse é um registro da rádio do ano tal, da música tal, com o músico tal, e tentem ver isso. Não tem, nenhum registro do Jacó do Bandolim. E ele que fez tanto registro, os quais, graças a isso, nós temos o acesso hoje. Então percebam vocês, se Jacó Jacó do Bandolim, não tivesse tido essa visão desse legado, dessa propriedade cultural, hoje em 2020, eu não conseguiria pedir para vocês escutarem uma gravação dessa. Então, isso é entender esse lugar de responsabilidade e não parecer que, não, eu vou viver tantos anos e... Não. O todo. Que linda, que linda. Será um privilégio receber você em minha sala de aula. Então, quando a gente pega essa tradição do todo, a gente consegue compreender o que nós estamos carregando como legado, história, tradição. E aí, por isso eu costumo dizer, não dá para eu pensar que vou ter medo numa prova oral, porque o que eu estou carregando é de muita responsabilidade. Então, nesse lugar eu tenho que ocupar o espaço com propriedade, perceber que eu tenho os acessos e busco os acessos e preciso entregar.
E isso faz toda a diferença, toda. Mas percebam vocês, nós precisamos interdisciplinarizar tudo isso, olhar por um campo, olá Carla, olhar por outro e ao cruzar essas informações, perceber a importância de significado que tudo isso possui. E aí a gente vai e abraça tudo isso como causa. E a gente quer defender. Por exemplo, falar assim, nossa, eu quero muito que a música brasileira seja respeitada. É. Ah, não, mas eu sou da área de direito, Maria Angélica. Não dá para olhar para a música. Ah, dá sim. Ah, dá. Ah, dá. Ah, dá. É como se você dissesse, eu sou da área de direito e não dá para olhar para a área de educação. Mas seus filhos estão passando por onde? Pela área de educação. Então, o seu olhar, ele tem que ser coletivo. Porque, mas eu não tenho filho, mas não importa. Porque o sistema, oi Agnes, o sistema de criação, ele é coletivo. Quando uma criança está atravessando a rua, eu também sou responsável por essa criança. Mas não tem essa. Não tem essa. Nós somos responsáveis pelo próximo. Mas não é. Eu lembro de uma vez, eu gosto de deixar isso registrado, estava chegando num setor de chacras e olhei para um lado, o pessoal todo meio preocupado, estava pegando fogo. E aí eu falei ali naquele lugar, e aí? Tá pegando fogo lá, parece que até estourou o botijão de gás. E eu falei, ué, mas vocês fizeram o quê? Isso que eu tô contando aqui pra vocês, acho que não tinha nem celular na época. Aí tinha um orelhão, né? Aquela coisa, né? Que vocês não devem conhecer mais. E eu falei, já ligamos, mas devem estar vindo. Mas eu fiquei tão preocupada, mas tão preocupada, que eu peguei o telefone, o orelhão e liguei. Aí liguei uma, liguei duas, liguei três para um corpo de bombeiro. Acho que na quarta vez o rapaz perguntou assim, porque eu acho que eu era muito nova também. Ele perguntou assim, olha só, você mora lá? Eu falei, não. E por que você está preocupada? Eu falei, peraí, tá. Então, é o seguinte, eu nem sei como é que eu pensei isso tão rápido. Sua mãe está atravessando a rua e ela é atropelada. Aí ninguém preocupa com ela, sabe por quê? Ela é só sua mãe de mais ninguém. Aí ele virou e falou, tô mandando o caminhão agora. E assim eu não me esqueço dessa história. Eu não me esqueço dessa história. Então eu tô passando aqui para vocês, o tempo ele é curto pela dimensão da profundidade dos assuntos os quais estou abordando. O tempo é curto nisso aqui que nós estamos trabalhando. Então eu tento o máximo possível contagiar vocês desses pensamentos que irão apropriá-los com mais força para realizar tudo o que fazem na vida. Porque verdadeiramente nós percebemos que as criações as quais recebemos, seja do externo, social, é muito de retirar o nosso lugar. É muito de retirar a nossa força. Alguém vir e falar, não é para você, você não está fazendo bem feito isso. É difícil aquele lugar que a pessoa, vai lá, vai dar certo, parabéns, tenho certeza, você tá bem, você precisa de alguma coisa, você quer um livro, eu te empresto, você quer, o que você quer? Vamos lá, nossa, vai, tá. Não, mas você não acha que esse concurso é muito difícil para você? Ué, gente, para, né? Não, né? Não, né? Então, percebam vocês que quando a gente reflete sobre esses fortalecimentos de todos esses tópicos os quais estou abordando, nós passamos a filtrar mais o que as pessoas estão falando sobre as nossas vidas, que, me desculpe, mas são nossas vidas. Então, eu percebo que nós temos que olhar, mas não necessariamente olhar no sentido de, o outro falou, então vou escutar. Tiago, se for o Tiago que eu estou pensando, olá, Tiago. Então, é importante que
que a gente tenha toda essa questão de propriedade, dessa conexão, privilégio, muito obrigada, dessa conexão para que a gente possa ter esse legado, esse propósito, essa tradição e essa cultura, vibrar aquilo que é nosso, defender. E então confundi, Tiago, desculpa, mas o Tiago tá assim, ó, tô atendendo assim, ó, e aí eu não sei, converso, recebo mensagem, então tá tudo certo. Então, nesse lugar, a gente tem toda essa questão de informações que a gente precisa carregar, toda essa questão de apropriarmos e defendermos. E aí vem a força para falar sobre legado, sobre responsabilidade, sobre compromisso. Então eu tenho que me preocupar com os nossos poetas, com os nossos escritores, com os nossos músicos, com os nossos professores, com as pessoas que cuidam de tudo, da saúde. Aí eu vou ampliando, mas eu gosto muito de falar dessas primeiras áreas, as quais mencionei, porque eu sou muito grata. Eu sou muito grata. Teve aí, falando sobre essa questão de legado, teve uma situação, para estudar foi muito difícil para mim, em termos de distância, mas um dia eu abro mais aqui para vocês. E teve uma vez que eu cheguei um pouco atrasada na escola. E a hora que eu subi as escadas para entrar na escola, a vice-diretora, eu não lembro se era diretora, não, quem me falou primeiro era a vice. Ela virou e disse: você não poderá entrar na aula, a não sei que você consiga trazer o seu pai ou sua mãe. Só que assim, se para eu chegar na aula era muito difícil, abrindo assim por cima para vocês, para trazer o meu pai e minha mãe era impossível. E aí eu lembro que eu saí da escola e tinha uma fila muito grande, muito cedo, eram umas 7, 10, vamos falar assim, de pessoas que iam fazer um exame, né? E aí eu olhei para aquilo e falei com uma pessoa assim: ai, será que você poderia ir ali na escola falar que você é meu pai, só para eu poder entrar na aula? Ele fez uma cara assim: hã? Eu falei: só para isso, você fala que é meu pai e eu entro para aula e muito obrigado, pode ser? Ah, claro, essa fila aqui não vai atender agora, rapidinho. Conversou lá e foi comigo. Olha, minha filha, me desculpe, ela chegou atrasada, mas vocês podem deixá-la entrar? Ah, claro, aí já era diretora. Ah, claro, e passei, entrei. E dei aqueles joias, muito obrigada por isso. Acho que ele falou assim: não, não é possível alguém querer entrar na escola, então tá certo. E aí, muito lá na frente, eu já estava com a escola montada, muito lá na frente. Eu encontrei a diretora, eu me emociono. Eu encontrei a diretora atravessando a rua e eu toda feliz fui até ela, falei: diretora, oh, me chamo de menina até hoje. Oi, menina! Falei: eu tenho um compromisso de contar uma coisa para a senhora. Ai, como é que você tá? Eu falei: tô bem. Aí sempre pergunta: o que você tá fazendo? É muito legal. Aí eu falei para ela: vai acreditar que eu virei professora e montei uma escola? Coisa mais lindinha, né? Ela é toda carinhosa, ela é pequenininha, uma graça. Eu sou encantada. E aí eu falei: olha, eu queria falar para a senhora que uma vez eu quis entrar na escola, mas eu estava atrasada e meus pais moravam muito longe. E aí eu pedi para uma pessoa falar que era o meu pai. Então eu queria contar isso para a senhora, porque eu acabei omitindo uma informação. Ela: parabéns, você fez o seu melhor e que incrível, que incrível. Aí eu falei: então tá tudo certo. E assim, aquele sorriso lindo, uma pessoa encantadora, que preocupa com o próximo e que tem esse senso com a educação, formar pessoas. E isso, gente, é encantador. Então, para vocês terem ideia dessa questão de eu preciso, tem que fazer compromisso, legado, horário, respeito, formação, a vida do outro, a minha vida,
o outro tem a luz, eu não posso apagar e eu tenho a minha. Então, nessas questões de provas orais, eu falo muito para o aluno, o outro tem a luz dele e eu tenho a minha. Então, não tenho que agredir ou... Não, cada um com a sua. E pelo contrário, eu quero que o outro tenha uma luz maior para que possa iluminar nós todos e que a minha também seja maior para que possa iluminar nós todos. Agora, se a minha luz apagar e a do outro apagar, nós estaremos, num nível muito baixo. Então, olha como tudo isso está interligado e não adianta então falar sobre a técnica da mão, ficar com a coluninha aqui engessadinho, parecendo um robozinho, falando que treinou o tempo da resposta e falou pausadamente, não parecendo um robô. Gente, não, né? É uma questão de propriedade. E aí cada qual tem a sua identidade, as suas características físicas, as suas características de voz, a sua identidade, o seu pensamento. Então não adianta eu pedir para uma pessoa, aumenta a voz, viu? Você tem que falar bem alto. E a pessoa tem um outro sistema aqui de voz. Não, eu tenho que perceber, dentro das possibilidades que essa pessoa possui, como a gente faz para que essa pessoa tenha a sua melhor potência de voz. Mas não pedir para essa pessoa gritar, porque o outro fala mais alto, porque tem uma outra formação física. Eu não posso igualar a todos, de maneira alguma. Então, isso é respeito. E a partir disso, a gente constrói um ser sem ser encaixado. O ser é de verdade. E quando o ser é de verdade, ele ocupa o seu espaço com verdade. Então não é montar um jeito para falar na prova oral. Não, é falar com propriedade como você é, conhecendo as técnicas e com muito treino e muita preparação de conteúdo. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas tudo aquilo que é montado para aparecer despenca, não se mantém, não tem estrutura, não é sólido, não tem pilares, não tem força, não tem reconhecimento, não tem identidade, se perde. É tudo isso, né, gente? É tudo isso. E eu quero relembrar aqui com vocês sobre cada tópico. Eu vou falar o tópico e quero que vocês reflitam sobre tudo que escutaram e pensaram comigo aí durante essas 6 aulas. Eu vou falar propriedade, presença, propósito, escuta, voz, dicção, respiração, recursos de linguagem corporal, postura, gesticulação, argumentação, vícios de linguagem, inibição, legado, responsabilidade, compromisso. É muito forte tudo isso. Se somente passarmos por cada item, iremos achar que entendemos. Mas se pararmos, anotarmos, pensarmos, refletirmos,
realizarmos aquela pergunta: por que eu acordo todos os dias? Qual é a minha missão? Qual é o meu papel no mundo? Então, aquele pedacinho, né? Do poder da criação, sou continuação e cumpro o meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Quando eu canto, então compreender essas mensagens, a nossa força, a nossa história é muito forte. Tem uma outra que eu gosto muito também, que diz mais ou menos assim: alma vazia é que me mata, hipocrisia é que me faz chorar, tanto ser humano sem humanidade, um jogo de falsidade, tanto Judas se passando por Jesus. Só quem bebeu da fonte da bondade pode merecer a luz. Por isso eu sigo cantando, cheio de fé, me ajoelhando aos pés da Santa Cruz. Quem se esqueceu da caridade se sentou à mesa sem repartir o pão, não vai encontrar felicidade. Quem fez do dinheiro profissão e da ambição foi mercador, quem viveu assim não percebeu que em cada tostão que ganhou perdeu a alma. E a voz não tá muito boa não, gente, né? E também não sou cantora. Então é uma maneira só de entregar aqui uma mensagem para vocês de reflexão. E nesse lugar que a gente percebe, né? Esse legado, essa história. Tem uma que é: os antigos deixaram comigo, deixa eu pegar a letra exata, para vocês pegarem bem essa questão de tradição, legado, e entender o que nós carregamos na nossa essência. Então, quando eu falo com alguém que, o meu avô era compositor, então essa pessoa, eu preciso produzir o material do meu avô, então tem um sentido, né? Essa aqui eu vou ler porque é a garganta e também não é meu, preciso estudar muito para cantar. É assim, a música chama-se Velhos Chorões. Os antigos deixaram comigo só sentimentais paixões, as serenatas e os choros, saudades serenos, saraus e serões. Meus cantos são vibrações, são ecos, são só ressonâncias das mais belas e eternas canções que eu ouvia na infância. O passado, nossa, isso é forte demais, gente, caminha ao meu lado e me ensina a não ter ilusão, sem desprezar os tempos modernos. Os tempos eternos é que são bons. Por isso eu quero exaltar os antigos e seus fundamentos, com esse choro que lembra dos lamentos dos velhos chorões. Suas músicas são louças finas, são fontes divinas, são inspirações.
quantos puros e bons sentimentos saíram de dentro dos seus corações. Que emoção, que prazer, que beleza, que delicadeza que vem desses sons. E é por isso que eu fiz, e com muito carinho, no meu cavaquinho, o choro desses velhos chorões. Ah, gente, fala sério. Quando você entende isso aqui, ó, o que eu preciso fazer? Como é que eu faço? Passo sim, Priscila. Vou passar com a pessoa. Vou passar a escola de música, a qual eu estudo, que agora entrará a partir de setembro também com aulas online. Quem sabe vocês olham para isso também. O Tiago escreveu: quem sabe não será uma profecia que serei seu aluno. Estou estudando, que maravilha! Ficarei muito feliz. Muito feliz. Virgínia: professora, como sou grata por sua dedicação, pois a sonoridade de suas lives, voz, oh que forte, tem ecoado na minha mudança de mentalidade e comportamento. Muito obrigada por essa mensagem. Que privilégio. Então, eu registro aqui com vocês, estamos concluindo, que permeando tudo isso, é impossível uma pessoa chegar fraca ou fraco, sem força, para fazer uma prova oral ou qualquer coisa na vida. Porque está entendendo o significado, o propósito e a importância do que eu estou entregando aqui. Isso é fundamental, que cada um carregue a sua história e a história dos seus. Não se esqueçam disso. Então, quando abrirem um livro de direito, perguntem para vocês: por que eu estou abrindo isso aqui? É forte, né, gente? E entender que carregar do mundo dentro do seu mundo interior é um privilégio e uma responsabilidade. Então eu preciso lembrar quem foi um dos primeiros juristas no Brasil, quem foi que lutou pelos direitos X, tal, quem fez, por que eu tenho que dar continuidade? Por que eu tenho que dar continuidade? E é tudo isso. Então quero agradecer a presença de vocês, toda a força, o engajamento, as mensagens, o carinho, a atenção. Porque isso aqui é verdadeiramente um privilégio. Um privilégio. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Irei disponibilizar essas informações e amanhã, às 20 horas, eu estarei aqui para a nossa última live desses 7 dias. Muito obrigada. Um grande abraço a cada um. Muito obrigada. Será um privilégio. E amanhã eu volto às 20 horas. Muito obrigada. Muito obrigada, gente.